Os escritores do Novo Testamento são unânimes em apresentar Jesus como Senhor e Rei. E o texto que nós vamos ler agora, no Apocalipse de João, que é o livro que encerra o Novo Testamento, no capítulo 16, João era um dos 12, possivelmente um dos mais novos, e provavelmente o último dos apóstolos a morrer. Ele escreveu um dos evangelhos, escreveu 3 cartas e o livro de Apocalipse. E diz assim: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículos 11 a 16. João então descreve a visão que ele teve sobre Jesus. Ele viu Jesus vindo dos céus montado em seu cavalo branco, cercado por um exército de anjos e também montados em cavalos brancos. Jesus trajava um manto salpicado de sangue e os anjos vestiam roupas de linho branco e puro. Jesus cavalgava com uma espada presa nos dentes e é anunciado como aquele que cumprirá a ira do Deus Todo-Poderoso. Eu quero destacar aqui os 4 nomes pelos quais Jesus nos foi apresentado por João. Os 2 últimos são exatamente Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus não é um deusinho como muitos apresentam. Muitos nos dias de hoje apresentam Jesus como mais um profeta, como mais alguém que veio. Sempre colocam Jesus como mais um. Jesus é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder. Um dia todo joelho se dobrará diante dele, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você e eu não servimos a um deusinho qualquer. Você e eu não servimos a alguém que nós trocamos de bem e trocamos de mal, e estamos de mal quando as coisas não vão bem. Não, ele é o Todo-Poderoso. Mas ele também é chamado de fiel e verdadeiro. Jesus não é como eu e você. Jesus é fiel. Jesus não é um Deus falso. Jesus é verdadeiro. Diz assim Apocalipse 19, 11. Então eu vi o céu aberto e um cavalo branco e seu cavaleiro. O cavaleiro também é chamado de fiel e verdadeiro. Julga e guerreia em pura justiça. João afirmou que o cavaleiro no cavalo branco é conhecido como fiel e verdadeiro. No capítulo 3 de Apocalipse, em uma das cartas escritas às igrejas da Ásia, ele já falava de Jesus como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Lembre-se disso quando você estiver aflito. Lembre-se disso quando as coisas não vão muito bem. Jesus é fiel e Jesus é verdadeiro. Jesus Cristo não é um mito. Jesus Cristo não é qualquer um, não é mais um dos profetas que apareceu. Ele é fiel e verdadeiro. A presença dele é real e ele é fiel para com aqueles que clamam por ele. Ele é fiel para com aquele que anda nos seus caminhos. E diz assim: o anjo da igreja em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse título dado a Jesus, fiel e verdadeiro, reconhece que a vida de Jesus foi um testemunho tremendo de quem Deus é.
Em Jesus, as afirmações de Deus sobre si mesmo encontraram uma convicção, uma confirmação que pode hoje ser verificada por nós. A vida do Filho entre nós glorificou ao Pai, confirmando a natureza do caráter de Deus. Nas histórias do povo de Israel, nós vemos constantemente Deus afirmando o seu amor e convidando o povo a confiar nele. E hoje Jesus está dizendo para você, confie nele. Mas não é aquela confiança de que Jesus vai pagar a sua conta, Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar uma casa. Não é essa a confiança. É a confiança naquele que é maior, que é fiel e verdadeiro. A palavra diz para nós buscarmos as coisas de cima, para nós buscarmos as coisas do alto. Mas hoje a maioria das igrejas ensina que nós devemos buscar e conquistar as coisas desse mundo. Ele é a testemunha fiel e verdadeira que disse que morreu por você. Ele tem uma vida eterna para mim e para você. Você não tem que conquistar tudo aqui nesse mundo, porque o seu lugar não é aqui. Você não vai ficar aqui. Você é um cidadão do céu. Aqui você está peregrinando apenas. Você tem que conquistar e amealhar tesouros no céu. Foi isso que Jesus disse. Jesus não disse, eu vou fazer tudo o que vocês quiserem aqui. Vocês vão ficar aqui na terra. Conquistem tudo aqui na terra. Não! Ele disse que nós devemos juntar tesouros no céu. Mas hoje estão barateando essa palavra, estão barateando esse Deus, dizendo que você tem que conquistar tudo aqui na terra. Você não é daqui, é por isso que não te reconhecem aqui. Em Jesus, Deus provou que nós podemos confiar no seu amor, brilhando o mesmo brilho de Deus. Jesus demonstrou-se confiável enquanto esteve entre nós. Ele não retrocedeu mesmo diante de espancamento, mesmo diante da humilhação, mesmo diante do abandono pelos seus amigos. Ele cumpriu tudo aquilo que para ele estava preparado, a fim de nos conduzir ao coração amoroso do Pai. Por isso ele é chamado de fiel e verdadeiro. Os cristãos daquela época não eram como os cristãos de hoje. Hoje em dia tem tudo gospel, balada gospel, todo tipo de coisa gospel, que é para a gente ficar cada vez mais parecido com o mundo. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o povo de Deus é um povo separado, é um povo diferente, não é um povo cafona não, que anda com roupas do século passado, não é isso. É um povo separado, escolhido para ele, que é o fiel e o verdadeiro. Ele morreu, ele ressuscitou, mas ele vai voltar, e ele vai voltar para um povo separado, para um povo diferente. Ele disse para a gente não tomar a forma desse mundo. Sempre que seu coração for tomado por dúvidas, e sempre que as circunstâncias difíceis da vida quiserem te convencer a desistir do amor de Deus, traga à sua memória que Jesus é fiel e verdadeiro. Ele não desistiu de me amar, ele nunca desistiu de te amar, e ele nunca desistirá. Não deixe que o diabo te engane, e quando você fizer alguma coisa errada, ele disser para você, Deus não te ama mais. Isso é mentira, é impossível que ele possa deixar de te amar. Impossível. Diante daqueles que mandaram crucificá-lo, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É impossível que ele deixe de te amar. Impossível. Levante a sua cabeça e dê a volta por cima, peça perdão a ele e continue no seu caminho. A palavra de Deus diz, está escrito em Apocalipse 19:13, que ele está vestido com um manto encharcado de sangue, e ele é conhecido como Palavra de Deus. Em sua visão, João é lembrado do sacrifício de Jesus, que se apresenta com as vestes manchadas de sangue. E nesse momento nós somos apresentados ao segundo nome do cavaleiro, Palavra de Deus ou Verbo de Deus. A revelação desse nome confirma o entendimento que o apóstolo tinha sobre Jesus, quando ele escreveu o seu evangelho, e ele ratifica o zelo do Espírito Santo em revelar a natureza do seu Filho. E diz em João 1:4, no princípio era o Verbo,
O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O título dado a Jesus nos informa que através do Filho o Pai fala conosco. O escritor de Hebreus reconhece que houve tempo em que Deus falou através dos profetas, mas afirma que Jesus é a fala final de Deus. Diz assim Hebreus 1:2: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou por intermédio do Filho. Por isso, se desejamos ouvir a voz de Deus, precisamos ouvir o que Jesus nos diz em sua palavra. Precisamos buscar nos evangelhos o ensino de Jesus. Pare de procurar reteté, pare de procurar movimento, pare de procurar ouvir a voz dos outros. Ouça a voz de Deus. Jesus é o Verbo de Deus, e naqueles 4 evangelhos o Verbo de Deus fala com você, ele grita com você, ele quer ouvir, ele quer que você se dirija a ele, que você ouça a voz dele, ele quer ouvir a sua voz em oração, porque ele quer responder. Precisamos buscar nos evangelhos o ensino de Jesus. Precisamos ouvir a voz dele ecoando nos seus ensinos, no ensino dos apóstolos. Está tudo registrado no Novo Testamento. E não esquecer de regar tudo isso com oração e meditação. E assim o Verbo de Deus vai deixar de ser apenas uma expressão teológica e se transformará na voz do seu próprio Deus. Deus não será mais o Deus dos outros, mas o seu próprio Deus falando com você, respondendo as suas perguntas, te consolando, te avisando sobre o que vai acontecer, te consolando quando as coisas acontecerem, te levantando quando você estiver ajoelhado. Quanto ao 3º e 4º nomes dados ao cavaleiro que João avistou descendo dos céus, acompanhado por um exército de anjos, Jesus, o Filho de Deus, diz o seguinte, de Apocalipse 19, 15 e 16: da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não precisa da ajuda de mais ninguém. Ele tem tudo sob o controle dele. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quer que Deus ouça a sua oração? A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor. Aqui há uma gradação. Em primeiro lugar, você tem que se agradar dele, para depois ele se agradar de você e cumprir o desejo do seu coração. Mas as pessoas hoje ensinam que você tem que ir fazer campanha, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, para que Deus te dê isso e aquilo. É o contrário do que está escrito na Bíblia. Jesus disse: buscai primeiro o reino e tudo mais vos será acrescentado. Mas ensinam ao contrário. Ensinam que você tem que usar Deus como um provedor que tem que te dar tudo e tudo desse mundo. Deus quer te dar muito mais do que isso. Ele quer transformar a sua vida, quer fazer de você um filho, quer fazer de você amigo de Deus. Essas expressões não eram desconhecidas de João. Era assim que muitos governantes gostavam de ser chamados. Na carta de Artaxerxes, que Artaxerxes escreveu e deu a Esdras, permitindo o seu retorno para Jerusalém, para reconstruir os muros, lá no Velho Testamento, ele chamou a si mesmo de Rei dos Reis e Soberano Supremo, acima de toda autoridade. João viveu toda a sua vida sob o poder dos imperadores romanos e experimentou, junto com os outros cristãos do primeiro século, o desafio de rejeitar a soberania de seus Césares.
O império dizia que César era senhor sobre tudo e sobre todos. Mas os cristãos enfrentavam isso e afirmavam que suas vidas estavam nas mãos de Jesus, porque Jesus é que era o seu Senhor. O império dizia que todos deveriam se submeter a César e adorá-lo, que César era o Senhor dos senhores, era Senhor acima de todos os outros. Eles diziam que César era uma verdadeira divindade, mas os cristãos daquela época diziam que as ordens de César tinham limite e que não as obedeceriam se elas se chocassem com o ensino de Jesus, porquanto Jesus é aquele que reina sobre suas vidas. É nesse cenário que a revelação recebida por João confirma a luta travada pelos seguidores de Jesus até aquele momento. Naquela época, a igreja não tentava se parecer com o mundo, ao contrário, a igreja se separava do mundo e tomava uma posição, não se curvava diante dos Césares. Não tinha tudo gospel para parecer igual ao mundo, ao contrário. Toda a autoridade está submetida a ele, inclusive o César daquela época. Todo o poder é me dado nos céus e na terra, disse Jesus. Às vezes nos perguntamos como as primeiras gerações de seguidores de Jesus eram tão corajosos. Onde eles encontravam força para enfrentar tamanha oposição? Acho que eles acreditavam de coração, eu tenho certeza de que eles acreditavam de coração que Jesus é o Rei dos Reis. Eles confiaram suas vidas ao Senhor. Eles sabiam que Jesus era o Senhor dos senhores. Eles não se importavam com as circunstâncias que eles tinham que enfrentar. Mas naquela época, o ensino dos apóstolos não era para eles conquistarem as coisas desse mundo. O ensino dos apóstolos é que eles tinham uma pátria no céu. O ensino dos apóstolos é que eles não deveriam se conformar com esse mundo. Precisamos aprender com aqueles irmãos e procurar forças para enfrentar a vida na convicção de que Jesus é Senhor dos senhores. Jesus é Senhor de tudo, é Senhor de todas as coisas. A sua vida e a minha está fechada nas mãos dele, não importa as circunstâncias. Embora estejamos submetidos às circunstâncias sobre as quais nós não tenhamos controle, muitas coisas que acontecem conosco e com aqueles a quem amamos, nós não temos qualquer controle, mas temos que lembrar que Ele é Senhor sobre todas as coisas. E se você estiver em sintonia com Ele, você vai saber e sentir isso a cada momento. E embora outras pessoas afirmem que tenham autoridade sobre nós, no final de tudo, Ele é que é o Senhor dos senhores. Ele é que é o Rei dos reis. Ele dá a última palavra na sua vida. Ele dá a última palavra na vida dos seus. Ele é aquele que nos ama e que morreu por nós. Ele tem a sua vida fechada nas mãos dele. E ninguém mais tem. Em sua fala no dia de Pentecostes, Pedro, aquele que antes era medroso, aquele que negou a Jesus três vezes antes que o galo cantasse, ele deixou claro que Jesus é Senhor. Pedro agora estava transformado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro agora tinha ouvido claramente Jesus dizer que faria da vida dele algo tremendo, que transformaria a sua vida. Segundo ele, o senhorio de Jesus não havia sido conquistado por força e nem era resultado de aclamação do povo. Claro, o povo tinha mandado crucificá-lo. O seu senhorio decorria da promessa feita por Deus, de que um descendente de Davi ocuparia o trono. E lá em Atos 2, Pedro diz assim: a este Jesus, Deus ressuscitou,
do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro nos explica que o senhorio de Cristo é uma ação do Pai que reconhece o Filho como digno de receber a mais alta honra. Deus o ressuscitou dos mortos e cumpriu a promessa do Espírito Santo. E agora está preparando tudo para que os inimigos dele sejam envergonhados em suas pretensões e submetam-se a ele, que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ao ouvir a explicação de Pedro, as pessoas daquela época, os seguidores de Jesus, ficaram aflitas porque perceberam que em suas atitudes, eles haviam rejeitado o senhorio de Cristo, o único capaz de salvá-las, e perguntaram então: o que faremos nós? O que faremos, irmãos? A pergunta foi feita no passado, mas ela ecoa hoje em nossos ouvidos. O que faremos diante das verdades que chegaram aos nossos corações, de que esse Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis? Não deveriam essas verdades encher a sua vida de ânimo? Não deveriam essas verdades te colocar para cima, para você enfrentar a sua vida, sabendo que você não serve a um Deus qualquer? Para aqueles que já são de Jesus, é isso que acontece. O coração parece aquecido quando avivamos as nossas mentes sobre a soberania do Senhor. Mas muitas vezes, em muitas igrejas, isso não é lembrado. Só é lembrado que você tem que conquistar, que você tem que ganhar, que Deus vai te dar. Mas o mais importante, nós somos tomados por uma sensação de segurança tremenda quando lembramos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas se você ainda vive por conta própria, submeta-se ao senhorio dele. Submeta-se ao Rei dos reis. Ele quer orientar cada passo da sua vida. Jesus está vivo. Jesus fala com os seus. Jesus orienta. Ele disse que seria aquela voz que diz: esse é o caminho, andai nele. Jesus quer um relacionamento com você. Ele não é um ídolo para você pedir, ele te dá as coisas. Jesus não é um pedaço de pau, nem um pedaço de pedra para você fazer dele um santinho e só pedir as coisas. Jesus, ele é Deus. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer dizer para você: filho, filha, vai por ali. Filho, filha, não fique triste, eu vou fazer isso. Filho, filha, cuidado com isso. Ele quer falar ao seu coração hoje. Ele quer te orientar hoje. Ele está vivo. Submeta-se a Ele. Essa é a melhor decisão que você vai tomar para a sua vida hoje e por toda a eternidade. Paulo, discípulo dos gentios, também falou sobre o senhorio de Jesus. Ele escreveu em Filipenses 2, explicou que Jesus abriu mão de sua condição divina, esvaziou-se dela e assumiu a forma humana. Por que você acha que Deus fez isso? Para te dar presentinhos nessa vida? Não, porque a Bíblia fala em vida e morte. Jesus não quer que nós estejamos separados dele por toda a eternidade. Ele morreu por mim e por você. Não foi para pagar a sua conta de luz, não foi para te dar um carro nem uma casa, não foi para te dar um namorado ou uma namorada. Ele morreu por mim e por você, porque ele não quer que você viva a eternidade toda separada dele. É isso que nós precisamos entender. A Bíblia diz para buscar primeiro o reino e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Agrada-te primeiro do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. A Bíblia diz que no caminho de Deus há tesouros escondidos. Esses tesouros não são muito dinheiro e nem muitas riquezas.
É claro que alguns dos seus servos têm muito dinheiro e muitas riquezas. Deus sabe a quem dá isso. Deus não quer uma vida de miséria para nós. Mas isso não pode ser o centro das nossas atenções. Amém. Nós não podemos nos voltar para Deus, para que Ele cure o nosso pé, cure a nossa mão, cure nosso pai, nossa mão, nosso filho, nosso irmão. Não é por isso que Ele morreu por mim e por você. Ele morreu para que você viva com Ele na eternidade, para que você não sofra o dano da segunda morte. A segunda morte é a separação de Deus. Pense você agora, pare por um minuto e pense, se Deus simplesmente não viesse mais fazer nenhuma intervenção na sua vida, o que seria de você? Se hoje você imaginasse, eu estou só nesse mundo, o Espírito Santo de Deus foi recolhido, Deus não ouve mais a minha voz, mas não é isso que acontece. Ele está clamando hoje, dizendo para você: ouve a minha voz, atende a minha voz, obedece os meus mandamentos. Nesse texto, nós vemos que a soberania de Jesus é irrefutável, é inevitável. Irrefutável porque é o reconhecimento do Pai. Inevitável porque foi o Pai quem fez assim. Toda a criação de Deus, sejam seres celestiais, sejam terrenos, sejam forças espirituais, ore e peça a Deus e você vai começar a ver aquilo que a maioria das pessoas não vê. Quem faz Jesus de santinho não enxerga as coisas celestiais. Há um mundo celestial para que você enxergue. O mundo espiritual está comprovado cientificamente. A sua existência está comprovada. Eu e você que muitas vezes andamos como cegos, só enxergamos as coisas desse mundo. Deus quer mostrar para você a movimentação dos anjos. Deus quer mostrar para você o que acontece quando você ora. Deus quer mostrar para você todo o mundo invisível que você não vê hoje, mas que você pode ver se você andar com Ele. Não importa quão antigos são, não importa quão poderosos foram, não importa que autoridades existiram, todos, absolutamente todos eles, não importa em que época viveram, reconhecerão de viva voz que Jesus Cristo é o Senhor sobre todo o universo. Há basicamente duas formas como isso pode acontecer comigo e com você. Naquele dia, que está preparado desde a eternidade, você poderá dobrar os teus joelhos e com o coração cheio de gratidão, com o peito cheio de alegria, diante do Senhor e Salvador da sua vida, você dobrará os seus joelhos com o coração alegre. Mas se você não se curvar a Ele, naquele porque desperdiçou a sua vida correndo atrás do vento, ignorando ou mesmo resistindo ao amor do Filho de Deus, nesse dia você vai dobrar os seus joelhos, amargurado e entristecido. E é isso que Deus não quer que aconteça com você. O meu desejo sincero é que todos nós estejamos convictos de que fazemos parte do primeiro grupo, que estará lá com Ele, feliz. Mas se apenas hoje você chegou à compreensão da verdadeira soberania de Deus e ainda deseja entregar todas as áreas da sua vida a Ele, nós vamos orar por isso. Eu quero concluir lendo novamente o texto. Essa tremenda revelação que João recebeu sobre Jesus, ela precisa ficar escrita na sua mente, para na hora da adversidade, na hora do problema, na hora que você achar o caminho muito estreito, ela esteja viva na sua mente, porque o nosso culto é racional. Pare de sair atrás de emoção, de gente que vira, que dança, que fica de ponta cabeça, que corre. Não tem nada disso na Bíblia. Um dia nós faremos parte de tudo isso. Nós estaremos lá com Ele. Quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, Ele diz: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Havia um nome escrito que ninguém sabia senão Ele mesmo.
Ele estava vestido de um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estavam nos céus, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é aquele que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e sobre a sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o tempo da graça. A porta da graça está se fechando. Abra os seus olhos, volte-se para Deus. Amém. Muita gente pensa que Deus não está vendo as abominações que estão sendo feitas em nome dele. Muita gente pensa que Deus não está vendo o comércio que é feito com a palavra dele. Muita gente pensa que Deus não está vendo como as pessoas estão à frente com o seu coração de pedra, sem entenderem porque a sua mente foi cauterizada falando de um Deus com o qual nunca tiveram qualquer experiência. Porque quem tem conhecimento de Deus, quem conhece a Deus, não faz o que estão fazendo hoje. Não prega essa doutrina maldita da prosperidade, que Jesus veio a esse mundo para fazer com que eu e você sejamos prósperos financeiramente. A prosperidade é da alma. É isso que o salmista diz. Que a nossa alma pode prosperar diante de Deus, se nós buscarmos a presença dele. Jesus querido, toma nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre nós. Livra-nos, Senhor, do falso evangelho. Livra-nos, Senhor, da religiosidade. Livra-nos, Senhor amado, de tudo aquilo que deturpa as tuas palavras. Abre o nosso entendimento para que nós possamos ler e compreender o que está escrito na tua palavra, Senhor. Livra-nos, Senhor, das interpretações profanas, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do evangelho barato, de um Deus barato, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Pai. Estende a tua mão poderosa. O teu caminho é estreito, Senhor. O teu caminho não é o do baile funk. O teu caminho não é o da festa junina. O teu caminho é estreito. O teu caminho, Senhor amado, não é para todos. A tua palavra diz, Senhor, se que nós quisermos, Senhor, temos que nos negar a nós mesmos para te seguir. Glorifica o teu nome. Maranata, vem, Senhor Jesus.